nos olhos do seu irmão e dizer assim: rapaz, tu é bonito demais. Diga pro seu irmão que eu vou falar aqui para ele, dizer aqui, ó, eu tô torcendo por vocês. Sabe por quê, querido? Tem uma leitura, o Mateus vai colocar para mim uma leitura muito legal. Eu gostaria de compartilhar uma leitura com você. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, e assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de quê? Olha só, pula, Mateus. E Jesus estava onde? O que ele estava fazendo? E rapaz, quem dorme parece que não está nem ligando para você, né? Parece que quem dorme nem está ligando, né? Ele estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. O que ele disse? Ele repreendeu o vento e disse ao mar. Quando ele disse ao mar, quer dizer, ele falou com o mar, não é isso? Hein, gente? Olha essa coisa legal. Ele fez o que? Ele falou com... Qual foi as palavras de Jesus? Gente, que coisa linda o nosso Deus, hein? Disse assim, ó, falou para o mar assim, ó: fica quieto, por favor. Hein? O que você acha, Jorge? É top, não é? É top demais, né? Aí o que aconteceu com o mar? Ele se aquieta, se acalma-se, né? O vento se aquietou e fez-se completa o quê? Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Vamos lá, em alta fé, em alta voz, vamos lá? Sim. Diga para o seu irmão que está ao seu lado assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Pronta pessoa espantada vai dizer assim: quem é esse? Quem é esse, hein? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse cara? Tem vezes que tem momento que a gente fica assim, né? É ou não é? A gente fica assim: pô, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Eu quero dizer que ele está aqui no nosso meio. Você pode dar um sorriso para o seu irmão e dizer: ele está aqui no nosso meio. Faz assim, ó. Vê se essa frase mexe com você. Coloca para mim, Mateus. Jesus não deu atenção à tempestade, mas deu atenção a... O que ele fez? Jesus não deu atenção a quem? A tempestade, mas deu atenção à voz dos seus discípulos. Agora, se essa frase segunda aí mexer com você, você dê um glória e vai soltar. Vamos lá. Eu sou aquilo que o eu sou diz que eu sou. Você não entendeu não, né? Mas vamos lá, né? Eu sou aquilo que o eu sou diz que eu sou. Deus falou para Moisés assim: vai lá para Faraó e diz o quê? O eu sou me enviou. Então eu sou aquilo que o eu sou diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor. Quem é mais que vencedor aí? Levante as mãos. O mar pode estar agitado, mas ele chegou. As circunstâncias podem vir, mas ele chegou.
Amém? Vem habitar, não queremos só uma visita. Quero ouvir sua voz agora, vai lá, vai lá, vai lá. Olha só que coisa interessante. Eles chegam lá dentro daquele barco, né? Bate na perna de Jesus. Ó Jesus, você não está vendo que nós estamos morrendo, estamos perecendo? Aí Jesus diz para eles assim: vem habitar, vem ser dependente de mim, porque eu falo ao mar, fique quieto, e o mar tem de ficar quieto. Eu digo assim: vento, para, e o vento tem de parar. Amém, amados? Você crê desse jeito? Diga amém. Dê um aplauso a Jesus. Obrigado por esta noite, Jesus. Oh, te adoramos na presença da tua santidade. Obrigado, Deus, tu és Senhor. Glória a Deus, boa noite a todos, Feliz Natal a todos, que Jesus possa ter abençoado o seu Natal, e hoje nós vamos festejar o nome dele, amém?
as palmas. Declara assim, digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Quero ouvir só vocês. Maravilhosa. A minha cruz levou. Para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Mais uma vez. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Quantos são nova criatura aí? E tá fraco aí, né? Precisa, comeram muito, né, no Natal. Vamos tentar mais uma vez. Quantos são nova criatura aí? Passado, a poder, no mar, esquecimento do Senhor.
Profetiza isso para 2022. O melhor de Deus, ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Faz palmas. Feche seus olhos. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os céus e a terra
vestidos de glória e poder, coroada estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Repita isso, habita. E habita entre nós. E ó Santo Deus, tu és Santo Senhor, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Glória a Deus. Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero meter-me no caminho que só não me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só penso, só vivo, porque
as estações do amor. Não saio daqui, às margens dos teus rios prosperarei. Nós vamos prosperar às margens dos teus rios, Senhor. Esta semana eu estava estudando sobre duas coisas. A primeira coisa era legado e a segunda coisa era a lembrança. Aí eu até fiz uma pergunta para minha esposa, eu falei assim: você quer deixar um legado ou você quer deixar uma lembrança? Ela falou assim: eu quero deixar uma lembrança. Eu falei, não, não faz isso não. Você tem que deixar um legado, porque Jesus Cristo, ele deixou um legado. Então nós temos que ser imitadores, como Paulo foi de Cristo. Então nós temos que deixar nessa terra um legado, ou seja, nós temos que fincar raízes nessa terra. E ali o que ele diz no louvor: só venço, só vivo porque tenho raízes em ti. E quando você cria raízes no Senhor, o mal ele não pode te consumir, porque Deus é contigo. Ele está aqui esta noite e Ele quer dizer para você assim, ó: você tem que criar um legado. Você não tem que ser uma lembrança nessa terra. A lembrança, ela é facilmente apagada, mas o legado não. Ele se permanece para sempre. E o legado de Jesus está aí: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que adorar e bendizer o nome do Senhor. Vamos cantar o refrão dessa música mais uma vez. E o nosso endereço é as margens. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Aí eu desço, permaneço livre nas estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui. Nós possamos estar com o nosso coração aberto para ouvir falar de Deus essa noite. Abra seu coração e Deus quer falar contigo.
coração só quer ouvir o seu falar. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, Meus objetivos não consigo alcançar. Já tentei todos os caminhos, já tentei por todos, não segui sozinho. sigo minhas forças, sem estudar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Pega suas mãos aos céus e diga isso. Escreve um novo começo pra minha vida. Levantarei meus olhos, tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos, só quero ouvir o seu falar. Os que esperam em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Meu sonho agora, o que eu espero alcançar, teu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos, tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos, o teu coração só quer ouvir o seu. Repita mais uma vez isso, meu coração. Meu coração só quer ouvir o seu falar. Meu coração só quer ouvir o seu falar. Meu coração só quer ouvir o Mais forte, mais forte, mais forte essas palmas, é pra ele, não pare não, mais forte. Eu vejo que cada lance nosso aqui nesta noite é uma arma. Sua boca é uma arma. Sabe? Essas meninas dançando aqui é uma arma. Uma arma contra o inimigo, sabe? Cada cântico, cada vocal desse é uma arma. Cada instrumento desse é uma arma. Quando o Adriano puxa numa nota, vai Adriano. É uma arma, sabe? Isso aí entra nos ouvidos de Satanás, sabe? É uma arma. Quando você levanta as suas mãos, é uma arma. Cada toque desse no teclado, meu Deus, é uma arma. É uma arma. Cada puxada desse no baixo ali, ó, é uma arma. Quando o Paulinho dá aquelas viradas, meu Deus, é uma arma para Jesus Cristo. Oh, é uma arma. Você tem uma arma em
suas mãos. É o louvor e a adoração, Senhor. Você tem uma arma nas suas mãos. Aleluia! Você tem uma arma. Você pode dar glória a Deus, levantar as suas mãos. Você tem uma arma contra Satanás. Você tem uma arma para vencer as suas guerras. Aleluia! 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 Minha vida Ele governa. A minha vida Ele Suas mãos bem altas, Jesus, e diga: dá a mão ao seu irmão, levante a mão dele e diga: a minha vida. Bota bem alto, levante a mão do seu irmão bem alto e diga: a minha vida Ele governa. E esse amor, Esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. eu perguntei Perguntei sobre os seus olhos e sorrindo ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Presta atenção no que eu vou te falar, queridos. Eu tive uma experiência fora do normal, sobrenatural. Antes de Natal, eu fui na casa do meu irmão, peguei minha nora, meu filho, e ali nós começamos. Entramos ali, minha cunhada disse: ele está dormindo. Eu falei: mas então a gente só quer vê-lo. Aí entramos, aí fizeram uma cosquinha no pé dele e de repente a minha cunhada detectou que ele botou alguma secreção para fora da sua própria boca e limpou naquela, ele deu aquela despertada. Amém? E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Sim. Aí fizemos um culto, até cantei uma música. Qual é a letra? Não toca não, tá? Essa que eu quero. Eu esqueci da letra agora. Esqueceu, ele sabe que é sol, não, é sol menor, mi maior, si, fá sustenido e vai embora. É que eu esqueci agora. Fala sobre milagre, sabe? Fala sobre milagre. Eu estava cantando essa música, aí eu cheguei e falei: me dá o violão aqui. Aí peguei o violão, comecei a cantar, e falei sobre milagre. Começamos a cantar sobre milagre e tal. Aí meu irmão olhou pra gente, começou a chorar, sabe? Começou a chorar, começou a... Aí eu lembrei assim: e a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Sim. Cantamos, saímos de lá, oramos, ministramos um louvor no Natal. Não deu uma palavra por causa do tempo e tal, já era quase 10 horas da noite. Aí hoje de manhã eu fui ver a pressão da minha mãe e tal, e minha mãe chegou e falou assim pra mim: eu quero ir pra casa da minha irmã, tal, essa história toda. Eu passando no corredor, a minha cunhada me grita: vem cá! E a minha vida Ele governa. Ela disse assim: teu irmão está sentado.
Queridos, quem governa a nossa vida é o Senhor. Sabe? E na noite anterior eu vi as lágrimas dele descendo. E ele, depois que nós cantamos a canção, ele levantou a mão assim, pediu a minha mão. Eu peguei a mão dele e cantei uma canção. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E ele apertava a minha mão, Querido, não sei se isso aconteceu porque ontem nós cultuamos ao Senhor, mas quem governa a nossa vida é Deus. O louvor é uma arma. Entenda isso, o louvor é uma arma. Chega e pega teu violão arranhando 3 notas. Não sei o que você vai fazer. Eu arranhei 4 notas, mas fui ali e tal. E Lucas não sabia o louvor inteiro. Eu falei, pega meu celular, está aí. E ele começou a cantar aquela música começou a adentrar no coração da gente. Sabe? Mas quem governa a nossa vida é o Senhor, queridos. E esse amor veio a mim. Cante bem forte, vai lá. E esse rei veio a mim. Mais forte, vai. Com os seus olhos deixam amar. E eu perguntei sobre os seus olhos. E sorrindo ele me disse: o dom
ao seu lado, eu estou feliz por você. Estou feliz por você. Graças a Deus. Vamos celebrar. Amigos, terça-feira temos nosso após o culto, nós vamos ter ali no nosso espaço, que é o nosso estacionamento, vamos ter ali uma comunhão. Nós já compramos, vamos comprar essa semana alguns quilos de carne e nós vamos estar ali juntos, sabe, gente? Passando um tempo, brincando um pouquinho, tá? Nós vamos estar ali em comunhão. Então, se você tem um desejo de estar conosco, você fale com a minha esposa Márcia o mais rápido possível. Pode ouvir um amém da sua parte, então você fale com ela. Acende só a brilhosinha, tá bom, deixa assim, tá bom, depois eu vejo, tá bom. Eu tenho aqui alguns anúncios para os irmãos. Então, sexta-feira, nossa vigília. Domingo de manhã, nós não vamos ter a escola bíblica, tá? Só vamos ter a Santa Ceia à noite, amém, amados? Porque teve alguns irmãos que vieram hoje de manhã para o culto, e eu tinha massificado isso, batendo que nós não teríamos culto hoje pela manhã, para que os irmãos tivessem liberdade para vir à noite. Então, domingo que vem a mesma coisa, tá? Aí à noite nós vamos fazer a primeira Santa Ceia do ano, que é o domingo, o primeiro domingo do ano, né? Nós vamos fazer a nossa ceia, então você é o nosso convidado, espero que você venha participar desses eventos que vai acontecer dentro dessa semana. Diga amém, por gentileza. Amém. Novo ano, estratégias novas, coisas novas vão acontecer na nossa vida, porque eis que tudo se fez novo, amém? O ano de sabedoria. O que é sabedoria? É você saber olhar o jogo e dizer assim, pô, é por aqui que eu vou, é dessa forma que eu vou trabalhar assim, né? Então, no ano de sabedoria, a gente tem que pegar algumas cartas que temos na manga, não é isso? Temos que
dar uma mexidinha em algumas coisas. Temos algumas coisas boas que vai acontecer esse ano, então nós vamos estar anunciando para os irmãos logo na primeira semana, não é isso, do nosso novo ano, que é 2022. Amém, queridos? Então, fique atento, por gentileza. Digam amém. Amém. Graças a Deus, né? Temos aqui algumas orações, né? Pedidos de oração, aniversário. Amém. Eu quero orar primeiro para os aniversários. A minha esposa manda te dizer que na cantina tem empadinha de frango. É isso mesmo? Não entendi o recado, mas tá bom. Empadinha de frango. Tem que comer, tem que comprar que tem pouco. Correr que tem pouco. É isso. Corra que tem pouco, isso aí. Agora eu entendi, né? Eu quero orar pelo aniversário da Fernanda, da Raíssa também. Vem aqui, Raíssa. E tem outra pessoa? Não, a Fernanda e a Raíssa. Eu acho que é só isso, né? Fernanda faz aniversário dia 24, né? É isso mesmo? Estou errado? 24, né? Você fez hoje, Raíssa, ontem? É hoje mesmo? Hoje, dia 26, né? Esse pessoal de dezembro é danado, né, rapaz? A festa é liberada para eles, né? Incrível, né? Fora de série. Essa aqui vira logo, né? Incrível, faz aniversário de 24, Saulo. Cadê o Saulo? Está aí? Veio? Está ali, né? Vem cá, Saulo, também. A gente orar por você. Tem mais alguém, queridos, que faz aniversário? Não é isso? Hoje a Flávia colocou aniversário do meu irmão mais velho. Aí, Flávio, o Saulo te arrebentou, né? Oi? Sabe que é mentira, né? Botou o mais velho, né? Encheu a boca lá. Eu falei, poxa, coitado do Saulo, né? Tem mais alguém, não? Vamos orar, querido. Estenda suas mãos para frente. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça pela vida dos teus filhos, que nesse mês tão bonito completam mais um ano de vida. Pai, eu te dou graça, te peço a tua bênção, que essa nova estrada que está surgindo para os teus filhos seja uma estrada de bênção, estrada de conquista, de vitória, Pai. Nós nos alegramos, ó Pai, por estarmos juntos com eles aqui, nessa data tão especial que eles estão vivendo. Abençoa a vida deles, o lar, família, Senhor amado, que eles possam, ó Pai, comer o melhor desta terra. Te pedimos isso e ministramos a tua graça, Jesus Cristo, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Digam amém e um aplauso a Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, vamos nós fazer o nosso ofertório. Nós temos uma oração aqui. Tem uma pessoa que está... Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu queria chamar o Júnior aqui na frente, né? Vem cá. Hoje ele tá bonito demais, olha lá. Olha o paletó do rapaz. Meu Deus do céu. Você veio para pregar? Tá bonito. Você pode aplaudir Jesus pela vida do Júnior, né? Hoje eu vou usar o dele, já era. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Ele, diga aleluia. Aleluia.
Desde já eu quero desejar aí um Feliz Natal a todos. Atrasado, mas pelo menos estou desejando, gente. Feliz Natal aí para todos. Espero que tenha sido tudo bem, tenha corrido tudo bem. Cadê o Felipe? Felipe está aí? Não, né? Gente, com dinheiro é outra coisa, é outro nível. Sem mais delongas, queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo 22. Dá um dó maior aí para mim. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Oh, abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Oh, abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Que nós possamos queimar novamente. Que a nossa vida possa ser para Ele, por Ele. Olhe para cá e acompanhe comigo. O texto vai dizer assim: então o anjo me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal. O rio fluía do trono do Cordeiro direto para o meio da rua. A árvore da vida estava plantada em cada lado do rio, produzindo 12 tipos de fruto, um fruto maduro por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro está no centro. Seus servos prestarão culto a Deus. Quando o adorarem, se verá na fronte dele e o reflexo de Deus. Nunca mais haverá noite. Ninguém vai precisar de luz ou de lâmpada ou do sol, porque o brilho de Deus, o Senhor, será a luz que iluminará. E com eles vão governar para todo o sempre. Verso 15. Melhor, 14. São abençoados todos os que lavam as suas vestes. A árvore da vida será deles, e eles vão passar pela porta da cidade. Mas fora dela ficarão os cães, os imundos, feiticeiros, imorais e assassinos, idólatras e todo aquele que ama e vivem a mentira. Amém?
Eu, por exemplo, não tenho muita identificação com o livro de Apocalipse. Eu tenho muita identificação com os evangelhos sinóticos, eu tenho muita identificação com o livro de Gênesis, com o livro dos reis, Samuel. Só que o livro de Apocalipse é um livro que a gente quase não ouve mensagens acerca dele. Embora eu discorde, e embora eu acho que isso também é um defeito e uma falha que nós cometemos na igreja. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, ele é o livro da revelação, ele é o livro que arremete ao tempo que está por vir. E que tempo é esse? É o tempo que Jesus virá para buscar a sua igreja. Embora nós não ouçamos falar muitas coisas sobre Apocalipse, não ouvimos muita pregação sobre esse livro, me arremete a uma consciência e a tentar entender o porquê que nós não temos muita afeição com esse livro, se ele fala de um dos momentos mais esperados da igreja. Parece, eu não quero afirmar nada, mas parece nos dar a sensação de que falar sobre Apocalipse não é bom o suficiente para nós, porque arremete a uma consciência de que em breve nós estaremos indo embora daqui. E na verdade, se nós estamos apegados aqui, coisas que nos trarão a memória de que iremos embora daqui, não nos trarão muita felicidade a falar sobre o assunto, não nos trarão muita afeição sobre o assunto. Só que eu gosto disso aqui. Por quê? Porque a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é de lá. É por isso que a Bíblia vai dizer: embora vocês foram chamados de embaixadores por Cristo, por aquele que vos amou. E a embaixada, você sabe bem, você conhece melhor do que eu, você sabe que todo embaixador, ele tem por incumbência estabelecer uma embaixada de um país dentro de outro. E depois que esse embaixador estabelece uma embaixada de um território hostil dentro de outro, aquele pedaço de terra, ele nunca mais vai pertencer àquele país. Ele pertencerá ao país que agora estabeleceu uma embaixada naquele lugar. Você pegou isso aqui, pescou isso aqui rapidinho? É por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores por Cristo. É a Bíblia dizendo: toda vez que vocês pisarem o pé de vocês em algum território, esse território nunca mais fará parte da terra, mas fará parte do céu, que é onde é a origem de vocês. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O livro do Apocalipse, ele é conhecido como o livro da revelação. Ele foi escrito na ilha de Patmos por João. A ilha de Patmos ficava no mar de Egeu, na Turquia. Por que João vai para lá? O imperador Diocleciano, ele vai condenar João por pregar o evangelho e por dar bom testemunho de Jesus Cristo. Então João vai ser condenado e ele vai ser mandado para a ilha de Patmos. Só que se fôssemos para entender o que está acontecendo aqui, nós não conseguiríamos. Por quê? Porque em Patmos só ia os piores malfeitores que havia naquela época: homicidas, estupradores, assassinos, só pessoas desse tipo. Agora me arremete uma consciência aqui: por que não merece, mas vai? Porque viver com Cristo muitas vezes contraria as nossas vontades e nos leva a lugares que nós não queríamos ir, mas Ele precisa que nós vá. E por que ele leva João até Patmos? É simples. Quem está condenando está dizendo: eu vou mandar João para Patmos a fim de encerrar todo o seu legado. Mas o que ele não sabe é que está mandando João para a colônia de férias do céu. Por quê? Porque é em Patmos que a maior revelação da Bíblia Sagrada é mostrada a um homem. Se você esqueceu, Romanos 8:28 vai dizer, e eu vou te lembrar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando José é vendido pelos seus irmãos, a caravana do Egito passa, compra José
e leva ele como escravo. Quem está olhando de longe está pensando e dizendo: acabou a vida do menino, acabou a vida desse jovem. Só que eles não sabiam que ser levado como escravo não fazia parte dos planos da terra, mas fazia parte dos planos do céu, para levar José até o lugar que Deus queria. Então essa é a maneira que Deus usa para levar João até Patmos. E o que acontece em Patmos? Ele tem a maior revelação que a Bíblia Sagrada poderia ter. No capítulo 22, João está conversando com alguém. Esse alguém é um anjo. Eu não sei qual é o tipo de sentimento que existe dentro de João, mas o que me chama a atenção é que nessa conversa que João está tendo com o anjo vai virar para ele e vai dizer assim: ó, João, eu tenho uma coisa a te dizer. Todas estas palavras que eu estou dizendo a você são confiáveis e verdadeiras. Tudo o que eu estou dizendo para você, você pode acreditar, porque pode até parecer loucura, mas é verdade. Só que é engraçado, Rogério, que ele não só ouve, mas também na mesma proporção que ele ouve, ele também vê. E o texto diz, meu amigo, que ele fica tão maravilhado, mas tão maravilhado, Lion, com o que ele está vendo, que na mesma hora ele se prostra diante do anjo e vai o adorar. Só que o anjo olha para ele e diz: João, não faça isso. Por quê? Porque é anjo e conhece do que acontece com o anjo. É como se o anjo estivesse dizendo para ele: João, aqui só existe um que é digno de ser adorado. O último que tentou ficar com aquilo que era dele, você não conhece a história, mas eu vou te contar. Ele foi mandado embora daqui. Por quê? Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com pregador, ele não divide a glória dele com cantor, ele não divide a glória dele com profeta, ele não divide a glória dele com ninguém, porque aquilo que é dele, é dele. Aí eu fico pasmo com a nossa geração, porque esse negócio de mídia social, a verdade é que ele mexeu muito com a gente, inclusive mexeu com a igreja. Eu passei um dia desses num determinado lugar. Eu contei isso aqui, eu acho que pregando um dia aqui. Eu passei em frente a uma certa rua, aí tinha um outdoor enorme com o nome da igreja, e do lado do nome da igreja tinha a cara de um famoso aí, pregador, profeta, pastor, sei lá o que ele é, mas tinha a cara dele. Eu passei de carro, eu fiquei olhando aquilo ali e eu não entendi, porque a pergunta que eu me fiz é: eu estou vendo o rosto dele, mas cadê o rosto do dono da igreja? Só que o problema é que a culpa não é de quem se acha ser aquilo que não é. A culpa é da gente que, como igreja, gosta de ser entretido por gente como... Porque se você quer uma verdade, a verdade é única e crua. E qual é? A salvação da igreja não está apoiada no talento que Deus deu a ninguém. A salvação da igreja está apoiada na cruz do Calvário, no sangue que foi derramado na cruz. Isso aqui é pregação. De repente você não vai pular, de repente você não vai gritar, de repente você não vai marchar com o varão, de repente você não vai rodopiar, você não vai fazer o saci. Mas eu tenho certeza que essa palavra vai ser uma palavra marcante para a nossa vida e que mudará o nosso rumo em 2022. Esse versículo aqui, ou esse capítulo, ele está fazendo alusão a um tempo que ele não é presente, é um tempo que é futuro, ainda há de chegar. E que tempo é esse? É o tempo que Deus virá para buscar a sua igreja. Esse tempo é um tempo que está marcado na Bíblia Sagrada, numa ordem tão descronológica que até mesmo qualquer estudioso vai desconhecer o que se trata esse tempo. É por isso que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas a única coisa que sobrou de certeza para quem procura saber e procura ter resposta é que ele virá.
Oh, glória a Deus. Já valeu um glória aqui. Mas eu acho que alguém pode melhorar isso aqui, porque isso é palavra profética. Eu não sei se você está aguentando o que você está vivendo. Eu não sei se você está gostando do que você está vendo. Mas eu não estou gostando nada disso. Eu não estou gostando de viver aqui. Eu não estou gostando do que está acontecendo aqui. Mas uma coisa me conforta, é que Ele irá voltar e buscar a sua igreja. E eu não sei se você quer ir para lá, mas eu sou o primeiro aqui hoje. E eu... Oh, glória a Deus. Eu sei que você pode ser igual a mim, está aqui hoje e já tem anos de evangelho. Ou você também pode ser igual a outros que estão aqui e ter pouco tempo de evangelho, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem filhos espirituais, bebês aqui. Só que entenda uma coisa: o tempo de evangelho, ele não define a tua chegada. Como assim, Júlio? Tem gente que tem 40 anos de evangelho e tem gente que tem 1 ano de evangelho. Quem tem 40 não vai, quem tem 1 vai. Por quê? Porque isso não está condicionado ao tempo que eu estou agarrado ao altar. Isso aqui está condicionado ao tempo que eu valorizo aquilo que Deus... Oh, glória a Deus. Ué, Júnior, me prova isso, te provo. No Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que a arca fica na casa de Obed-Edom durante 20 anos. E aí, o que acontece? Nada. Por quê? Porque o problema não está em você estar no ambiente onde a presença está. O problema é você no ambiente em que a presença está, saber valorizar quem ela está. Por quê? Porque a arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom. E a palavra diz que aquela presença na casa dele durante 3 meses mudou toda a vida dele. A mulher dele era estéril, passou a gerar. A terra que ele plantava não produzia, passou a produzir. O gado dele era estéril e passou a gerar também. Por quê? Porque não é o tempo que eu estou agarrado à presença, mas é como eu valorizo essa presença. Oh, glória. Você pode até estar se perguntando, mas Júnior, eu ouço desde quando eu tinha 2 anos de idade, 3, 4 anos de idade, que Jesus vai voltar. Hoje em dia eu estou com 20, 30, 40, 50 anos, estou ficando velhinho, já estou quase caduco e eu ouço a mesma coisa. E Jesus ainda não voltou. Mas de repente você não parou para pensar e analisar nas escrituras da forma correta. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que um dia para Deus são como 1000 anos. E 1000 anos para Deus são como um dia. De repente nós estamos prestes a chegar no ano de 2022, Lion. E a gente está olhando e está dizendo, 2022 anos já se passaram, mas Deus está olhando do trono dele, do céu, e está dizendo, nossa, eu estou com tanta saudade de vocês, mas só se passaram 2 anos, está demorando muito, mas eu estou com saudade do meu povo, está demorando muito, mas eu estou com saudade da minha igreja. Ou de repente, você está aqui, contando as horas no relógio, olhando no teu Instagram, e vendo que o teu stories está quase batendo 24 horas, aí você está pensando, 24 horas é um dia, só que Deus está olhando do céu e está dizendo, já se passaram 1000 anos e parece que foi como ontem. Não tem uma certeza de quando ele vai vir. A única certeza é que ele em breve vai voltar. Maranata. Maranata. O problema é que eu vou ser sincero para vocês. Talvez se fosse Davi que falasse, eu poderia até duvidar, gente. O problema é que se fosse Moisés que falasse, eu até duvidaria. Por que você duvidaria? Porque isso é defeito da igreja. A gente olha para pessoas e invalidam a história delas, às vezes por um erro. A gente olha para pessoas e invalidam a credibilidade delas, talvez por um erro. E de repente a gente poderia olhar e dizer, não, mas como é que eu posso saber se é verdade? Se Davi adulterou. Como é que eu posso saber se é verdade se Noé se embriagou? Já pensou? Se quando Noé estava embriagado, ele decidiu escrever que Jesus vai vir? Me daria total liberdade de pensar que o que estava escrito seria mentira. Só que quem fala que está vindo não é qualquer um. Quem fala que está vindo é o próprio Jesus de Nazaré.
E o que ele diz? Ele diz: eis que venho sem demora, mas guarda o que tens, para que ninguém roube aquilo que está para vir sobre a tua história, sobre a tua vida. De repente você está olhando para a terra e está dizendo: a vida que eu queria não era essa, eu queria viver como rei, mas estou vivendo como plebeu. Fique tranquilo, existe uma coroa que vai vir parar na tua cabeça. E tem gente da terra que usa coroa na cabeça, mas não vai ter coroa no céu. Mas tem um lugar separado e reservado para a igreja de Jesus Cristo. E tem coroa para tua cabeça. E tem coroa para tua cabeça. A palavra é essa: eis que cedo venho. Só que cada um será julgado pela sua obra. Porque serão as nossas obras que definirão o tipo de vida que a gente teve diante de Deus. Só que entenda uma coisa, gente. Olha para cá. Entenda uma coisa. Esse julgamento, a qual o versículo... Não achei aqui. Minha Bíblia é misturada. Esse julgamento a qual a Bíblia está dizendo aqui é um julgamento que não se trata de quem vai entrar e quem vai ficar. Não. Esse julgamento aqui é um julgamento de obras. E o que isso significa, Júnior? As obras, elas servirão para mostrar que tipo de vida você teve diante de Deus. E isso é que vai galardoar a sua coroa. São essas obras que vão dar as suas pedrinhas. Você já ouviu essa história, né? Quando você era criança. Você tem que botar uma pedrinha na tua coroa. E ajudei a velhinha a atravessar a rua. Ganhei uma pedrinha. Tinha vezes que eu olhava uma velhinha, eu já tinha atravessado, mas eu voltava e eu falava: vou lá que eu vou ganhar mais uma pedrinha. Eu voltava, atravessava tudo de novo só para ganhar uma pedrinha. Então é esse tipo de julgamento que a Bíblia está dizendo aqui. Só que existe outro julgamento. E qual é? É o julgamento sobre toda a nossa conduta interna e externa, que será o julgamento que definirá se nós seremos dignos de entrar ou não no reino dos céus. Isso aqui é que mexe comigo, na verdade, porque o problema de ser igreja não é o tipo de veste que você tem. O problema de ser igreja é a disposição que você tem de manter elas limpas. Porque a gente vive no pior tempo, pra mim, tá, gente? É a minha opinião. A gente vive no pior tempo possível. Por quê? Porque no Antigo Testamento, eles viviam no tempo da lei e não da graça. Então, no Antigo Testamento, você pecava, você errava. A ordem é: pega uma pombinha, pega um pardal, pega um novilho, pega um bode, uma cabra, um boi. Isso dependia da tua condição. Leva até o sacerdote. E aí, o sacerdote vai sacrificar e vai levar para Deus a petição para perdoar os seus pecados. Só que na lei também era assim: você pecou, foi julgado, você está livre, você está absorvido. Na graça não. Na graça você peca e toca. Na graça você peca e canta. Na graça você peca e prega. Na graça você peca e dança. Na graça você peca e ora. Na graça você peca e fala: Deus é o dono da minha vida. Só que só tem um dia que a graça não vai ser o suficiente para as nossas desculpas. Qual é? É no dia que Ele virá como juiz. Eu sei que você veio para a igreja e você falou: hoje é o Júnior que vai pregar. Ele é um rapaz que gosta de avivamento, e a mensagem hoje deve ser aquelas mensagens para cima.
Eu sei que de repente você pode estar quase dormindo aí no banco e pode estar chateado comigo, mas eu não ligo não, porque toda mensagem de despertamento é assim mesmo, causa confronto. É por isso que a Bíblia vai dizer que o meu povo, ele não perece porque o diabo faz eles perecerem, eles perecem porque faltam conhecimento, porque toda vez que o conhecimento que a gente necessita está prestes a chegar, a gente fica cansado, a gente fica sonolento, a gente fica disperso, porque tudo que o diabo quer é que a gente não adquira o conhecimento que a gente precisa. Deus. Na graça você pode escolher. Na graça a escolha é tua, não é do céu. Você pode escolher se continua pecando, ou também você pode escolher se não quer pecar mais. Só que a Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Júnior, mas eu confessei. Mas se você não deixou, você não vai alcançar misericórdia. Júnior, eu já deixei. Mas se você não confessou, você não vai alcançar misericórdia. Por quê? Porque aqui uma coisa está condicionada à outra. Existe um elo, existe uma ligação. E o problema aqui é que o perdão é só para quem confessa e deixa. E a gente precisa ser uma igreja saudável. A gente precisa ser uma igreja que tenha moral para falar aquilo que a gente precisa falar. Assim como João Batista levantava a voz e dizia: arrependei-vos, raça de víboras. Quem é que vos livrará da ira vindoura? Se tem uma coisa que eu não ia, era para o culto para ouvir uma palavra dessa. Só que sabe por que eu não ia? Porque ninguém gosta de ser repreendido. Porque ser consertado dói. Ninguém gosta de ser repreendido, porque ter que deixar de fazer aquilo que você quer fazer machuca. Vai contra o teu ego, contra a tua vaidade, contra as tuas vontades. É você olhando e dizendo: quem é esse moleque para falar para mim o que eu tenho ou o que eu não tenho que fazer? Na verdade, eu não sou quem veio falar para você o que você tem que fazer. Na verdade, de repente, eu tenho até que fazer mais do que você. O problema é que quem disse que eu tenho que fazer? E se foi ele que disse, meu irmão, pode todo mundo aqui falar que eu não preciso fazer, mas se ele disse que eu preciso, eu tenho que fazer. É por isso que Efésios, olha só, Efésios 2, 8, 9 vai dizer assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus oferece aos homens é pela graça. Só que para quem é essa salvação, Júnior? É para todo aquele que mantém as vestes limpas. E eu disse aqui, o maior problema do evangelho não é você ter vestes limpas, mas é você manter elas limpas. Por quê? Porque quando você levanta a mão e você diz que quer Jesus, Ele te dá um banho de sangue, Ele te torna nova criatura e te dá uma nova vida, escreve o teu nome no livro da vida. Mas o problema não é quando Ele te dá um banho de sangue e Ele te torna limpo. O problema é quando você tem que tomar as tuas próprias decisões. O problema é quando você está na escola e o pastor não está te vendo e você tem que decidir se a veste continua limpa ou se ela continua suja. O problema é quando você está trabalhando lá igual eu estou e leva uma cantada de uma mulher e aí você tem que decidir se a veste continua limpa ou se as vestes continuam sujas. Só que a Bíblia diz: ei, aquele que está se sujando pode se sujar mais ainda, mas aquele que está se limpando, limpe-se cada vez mais ainda, porque de ti serão regozijadas todas as obras que Deus necessita, e será dado a ti um lugar separado ao lado daquele que pode todas as coisas. Porque hoje em dia o mundo vai falar para você o seguinte: você pode ter duas mulheres, uma na rua e uma em casa. Só que a Bíblia vai dizer, para ficar com as vestes limpas, você só pode ter uma. O mundo vai dizer para você, você pode se relacionar fora do casamento, você pode se relacionar com teu namorado. Só que a Bíblia vai dizer, para as vestes ficar limpas, você vai ter que esperar. Porque o problema não está em quem vai tocar em você. O problema
é quem vai tocar em você na hora que não é para tocar, e você é noiva do Cordeiro. E a verdade é que ninguém pode colocar a mão e tornar impura a noiva que ele escolheu e ele separou. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A gente vai achar que é normal, porque o mundo acha que é normal falar da vida dos outros, fazer fofoca. Até na igreja isso está se tornando uma normalidade. Mas está repreendido esse espírito em nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª ele abomina, que é aquele que semeia a contenda entre os irmãos. Tem vezes que é difícil, mas é melhor segurar a língua dentro da boca. Júnior, você veio pregar o que aqui pra gente? Você veio pregar costume, doutrina? Não. Eu só vim pregar pra você o que ninguém quer te falar. Porque na verdade você está pensando que o evangelho é essa coisa light. Você vem pra igreja no domingo, mas na segunda você vai pra onde você quer. Você vem para a igreja no domingo, mas na terça você quer fumar um cigarro. Você vai para a igreja na quinta, mas na sexta você quer ir para o bar beber com os teus amigos. Só que esse evangelho light não existe. Evangelho é renúncia. Evangelho é abrir mão daquilo que você quer ser para ser aquilo que ele espera de você. Eu sei que pode até doer, meu irmão. Eu sei por que você sabe. Porque pecar é bom. Pecar é muito bom. Porque se não fosse, ninguém pecava. Se o pecado não fosse maravilhoso, ninguém abria mão de promessas para viver no pecado. Pecar é bom, pecar é muito prazeroso. Só que é a coisa que te afasta da maior promessa que existe sobre a tua vida. Esse silêncio que eu esperava. Porque às vezes no movimento a gente fica tão ligado com o varão que a gente não presta nem atenção no que está falando. Agora tem dias que é nesse silêncio que a gente vê e se conscientiza daquilo que precisa ser feito, da chave que precisa ser virada. Eu sei que vim para cá e sentir o poder de Deus, sentir arrepio, é muito bom, é a coisa mais maravilhosa. É o que eu era batista, cara. O culto lá na igreja era mais frio que o ar-condicionado daqui. Sabe por que eu decidi vir para cá, pro pentecostalismo, para esse fogo? É porque não tem sensação melhor do que sentir essa presença. Coisa melhor do que sentir esse arrepio que pega dos pés à cabeça. Só que esse arrepio é pela graça e ele serve para todo mundo que se permitir ser tocado por esse Espírito. Só que o que adianta eu vir para cá e sentir a presença de Deus e continuar vivendo a mesma vida que eu levo, cara? Talvez você tenha culpado pessoas, talvez você tenha culpado coisas, talvez você tenha culpado muita gente, mas você não parou para pensar, eu não parei para pensar que talvez o maior culpado da gente não ter vivido um 2021 espetacular tenha sido nós mesmos. Oh, glória. Mas Júnior, eu quero fazer o que todo mundo faz. Eu quero ser um ser humano normal. Só que minha mãe dizia, e hoje é o céu que está dizendo, você não é todo mundo. O problema de fazer o que todo mundo faz não é só fazer o que todo mundo faz. O problema de fazer o que todo mundo faz é ir para onde todo mundo faz depois que fazer. Ele é uma racia. Você pode fazer, meu irmão. Tu é livre, tu tem um livre-arbítrio, cara. Tu pode fazer tudo o que tu quer. Tu pode fazer tudo o que todo mundo faz. O problema é você ir para onde todo mundo vai. Porque a verdade é que o céu é tomado à força. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E fazer força muitas vezes vai contra as nossas vontades. Porque a verdade é que às vezes a gente queria fazer e não pode. A gente vê todo mundo fazendo e não pode.
A gente às vezes olha para alguém bebendo e lembra do tempo que a gente bebia e falava, na época que eu ficava doidão, eu fazia e acontecia. Mas agora não pode mais. Agora não dá mais. Por que não dá mais? Primeiro, não tem mais tempo. Ele é racandaracia. Segundo, você não pode. Porque você foi escolhido e você foi separado e Ele está voltando para buscar você. Mas eu quero fazer enquanto eu estou aqui, você não pode. Por quê? Porque Ele está esperando algo diferente de você. Porque Jesus só dá coisas diferentes para quem faz coisas diferentes. O problema é que você está achando que essa renúncia tua vai ser em vão. O problema é que você está achando que essa renúncia tua não vai valer para nada. Só que tenha uma certeza, é por causa da tua força, da tua renúncia. É porque você permitiu que o poder dele se aperfeiçoasse na tua fraqueza. É porque às vezes você chega nesse culto quebrado, moído, despedaçado, mas você tem a coragem que poucos têm, de levantar a mão e dizer, Deus, eu errei, mas faz um favor para mim, me perdoa. Porque a verdade é que eu não consigo viver longe da tua presença. E eu não consigo nem pensar o que seria de mim se não vivesse. Oh, glória. Vem comigo. Capítulo 15. Mas ficarão de fora os cães, os imundos, feiticeiros, imorais, assassinos, idólatras, todos os que amam e vivem a mentira. Tenho 15 minutos, eu vou destrinchar só isso aqui e a gente vai para casa. É até engraçado quando eu leio esse texto aqui, porque eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tinha 6 anos de idade, Karina. Eu rasguei a Bíblia da minha mãe com uma caneta Bic azul, marcando o Apocalipse 22:15. Porque eu achei tão pesado, um texto tão forte. E eu ainda era um menino, ainda era uma criança. Eu falei assim, meu Deus, se eu for isso aqui, eu vou ficar de fora. Aí eu olhei para o texto e falei, deixa eu ver bem o que eu não posso fazer. Só que quando eu li aqui, ficarão de fora os cães, eu me lembro que eu tinha uma cachorrinha lá em casa, Nala. Não, isso não é mentira não, mas eu tinha que descontrair, gente. O clima tá pesado. Mas não é mentira não, eu tinha uma cachorrinha lá em casa, Nala. Cara, a primeira coisa que... eu era criança, olha só como é que as coisas... A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, tadinha da Nala. Não fez nada, mas vai ficar de fora. Porque Paulo vai dizer, né? Quando eu era menino, eu fazia como menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora eu sou velho. E as coisas mudaram. Eu não ajo mais como menino, eu não penso mais como menino. E hoje as coisas mudaram. E quando eu olho para esse texto, olha só. Olha o que o texto vai dizer. Os cães é aquele cuja vida desmente o evangelho de Cristo. Fala de gente infiel, mau caráter, pois só desfrutará do céu quem recebe a Cristo, porque só nele nós encontraremos o perdão. Provérbios 28:13. Olha o que vai dizer. Vou pregar agora igual Nova Vida. Não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles. Mas quando você os reconhece e abandona, você encontra misericórdia. Meu irmão, olha aqui para mim. Rapaz, a gente anda muito por aí. Tadinha da minha esposa, não tem nada a ver com o negócio, mas sempre está me acompanhando, ainda tem que escutar aquilo que ela... Rapaz, a gente escuta cada história, é cada coisa que você olha e você fala assim, não acredito. Pessoas que você olha, coloca num pedestal e fala, é minha referência. E daqui a pouco você olha, e fulano, e você fala, cara, não acredito.
Mas como é que pode? Está fazendo isso, não quer parar de fazer isso, mas quando prega desce uma graça incomum. Quando abre a boca é de uma unção incomum. Aí Deus me explicou uma coisa. A necessidade de um filho faz eu abrir a boca de uma mula. Ele é macandarraça, hebraia. É como se Deus estivesse falando, a necessidade da minha igreja é que faz eles abrirem a boca, é que faz eles cantarem com autoridade. Por quê? Porque a minha igreja, Júnior, não tem nada a ver com isso. Então a graça é minha, o poder é meu, e eu preciso curar quem precisa ser curado, eu preciso renovar quem precisa ser renovado, eu preciso transformar quem precisa ser transformado, eu preciso libertar quem precisa ser libertado. Então o compromisso da igreja não é só para quem está com o microfone, mas é para quem veio ouvir uma palavra dele, ouvir o conselho dele, ouvir o que ele tem a dizer. Ele é marra. O compromisso com o filho faz abrir a boca de uma mula. Aí a gente pensa, né? Caramba, o cara tá estourado, tá explodido. Mas fala pra mim aqui, aonde foi que você encontrou na Bíblia que o diabo não tem poder para fazer a mesma coisa com qualquer um que seja? Ô Júnior, o cara tem chamada, Júnior, o cara é pregador, o cara é cantor, o cara é profeta, o cara ora, bota a mão nos enfermos e os enfermos é curado. É mesmo? Nem sabia disso. Mas você se esqueceu que o diabo foi até Jesus no deserto e ele falou para ele assim, ó, eu te dou tudo se você me dá uma adoração. Se você pensa que adorar é abrir a boca e falar glória a Deus e aleluia, adoração não é isso. Adoração é quando você entrega a tua vida para profanar aquilo de fato exige de você uma transformação. Vamos seguir. Os feiticeiros, todo aquele que se rebela contra Deus, desobedecendo a sua palavra. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado de rebeldia é considerado como pecado de feitiçaria. Aonde que Deus vai dizer isso? Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. 1 Samuel capítulo 15, do 22 ao 23. Quando Saul desobedece a Deus, Samuel olha para ele e pergunta para ele, você está achando que obedecer a Deus é melhor que sacrificar? Antes você tivesse obedecido do que tivesse trazido algo para sacrificar. Porque você desobedeceu. O teu pecado é considerado como rebeldia. E pecado de rebeldia para Deus é feitiçaria. Quando você se rebela contra Deus, quando você se rebela contra o teu pastor, quando você se rebela com a tua liderança, você está cooperando para aquilo que o inferno espera de você. Na verdade, é uma frase que eu uso muito, inclusive usei com meu pastor uns meses atrás, quando ele me indagou sobre algo e eu discordei. Eu falei para ele, pastor, eu entendo, mas não concordo. Por quê? O fato de eu entender não significa que eu tenho que concordar, mas também o fato de eu não concordar não significa que eu não posso entendê-lo. Porque quando uma visão é dada a um líder, não cabe a gente questionar, só cabe a gente executar. Vamos lá? O homicídio é um pecado grave, pois não se trata só de tirar a vida de uma pessoa, mas também a quebra do 6º mandamento. O primeiro homicídio na Bíblia, ele vem por meio de Caim. E olha o que a Bíblia vai dizer. Que Caim, olha só, João vai comparar Caim a Satanás. Ele vai dizer assim, ó, dizendo que ele era do maligno. 1 João 3,15. Pois ele diz que as pessoas que têm sentimento de ódio, de fato, são capazes de cometer um assassinato. Eu falei isso uma vez para uma jovem. Ela disse, não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu virei para ela e eu falei assim, pensa comigo. Você vai fazer isso porque você quer fazer, ou você vai fazer isso porque o teu sentimento te impulsiona a fazer?
Porque o problema da gente fazer as coisas impulsionada pelo sentimento é que uma hora o sentimento passa. E aí você vai ter que vir para cá, para a tua consciência, e você vai ter que dizer para você mesmo, por que eu fiz? Simples, você só fez porque o sentimento te impulsionou. Você só fez porque deixou o sentimento ser maior, mais forte do que você. Só que Deus está dizendo que a gente precisa ser uma igreja, que a gente precisa colocar a balança do equilíbrio. Porque nenhum tipo de sentimento ele deve dominar nenhum tipo de ação que nós devemos ter, seja lá com quem for. Porque o sentimento ele é perigoso. O sentimento ele é capaz de fazer nós tomarmos escolhas erradas, fazermos coisas erradas. Tudo por conta de um sentimento. Abel tirou Caim tirou a vida do irmão. A gente precisa ser uma igreja que precisa equilibrar os nossos sentimentos. Porque a verdade, o sentimento que a gente precisa ter é de já estar cansado de matar irmãos. A gente não foi chamado para matar, a gente foi chamado para gerar vida. A gente não foi chamado para sepultar, a gente foi chamado para tirar de dentro. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Aqueles que se prostituem. A prostituição é o ato sexual fora do casamento por dinheiro. É capaz de destruir a família, acaba com a fortuna. Provérbios 29:3. Traz vergonha e mata. Provérbios 7, 25, 27. Eu estou dando umas referências que, se você quiser anotar, para depois você não falar, e aquilo que o Júlio falou é verdade ou é mentira? É só Bíblia, gente. E os idólatras. Idolatria não tem a ver com imagem. Idolatria tem a ver com tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na minha vida. Cheguei atrasado no culto porque eu estava penteando meu cabelo. Teu cabelo é mais importante que Deus. Cheguei atrasado no culto porque eu estava lavando o carro. O teu carro é mais importante que Deus. Hoje eu vou faltar ao culto porque eu vou lá assistir o Thales Roberto. Não, Thales Roberto não. Eli Soares. Não, nada contra ele, porque para mim, vou lá assistir o Eli Soares. Então o Eli Soares é mais importante do que você vir e cultuar na tua igreja? Eu não estou dizendo que você não pode cultuar em outros lugares. Se lá vai ser um culto, beleza, bênção, top. Mas você vai sair, abandonar o culto da tua igreja só para ver o cara cantar? Bota no YouTube, cara. É simples. Tu pega teu celular que quando acabar o culto, tu ouve todos os cantores do mundo em tempo recorde. Só que você precisa entender qual é a prioridade da tua vida. Porque tem gente aqui que quer ser prioridade de Deus, mas Deus não é prioridade para você. O teu filho está tomando o lugar de Deus na tua vida. O teu marido está tomando o lugar de Deus na tua vida. A tua esposa está tomando o lugar de Deus na tua vida. O teu namorado está tomando o lugar de Deus na tua vida. Tua namorada está tomando o lugar de Deus na tua vida. E Deus está dizendo, você está construindo ídolos dentro de você. E você está se afastando e me abandonando cada vez mais, cara. Mas eu profetizo que ídolos caem. E que a adoração ressurja no nosso meio. Eu profetizo que 2022 vai ser um ano da igreja. Eu profetizo que Deus vai derramar uma unção sobre essa terra. Eu profetizo que Deus vai derramar uma unção de cura sobre o Brasil. Essa pandemia vai ter que ir embora, porque a igreja precisa ser igreja. Essa pandemia vai ter que meter o pé, porque a gente precisa fazer aquilo que Deus espera da gente. Essa pandemia vai ter que ir embora e vai ter que dar o lugar da igreja de volta, porque isso só serviu para Deus colocar a gente no lugar. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cara, a Bíblia não mente. E eu acho que se tem um culpado para isso, Lion, é a igreja. Porque a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e buscar minha face, mas se converter dos seus maus caminhos, eu abrirei as janelas do céu, perdoarei os seus pecados, mas eu também sararei a sua terra. A igreja de Jesus está aqui hoje, meu irmão. De repente hoje é um marco para a nossa história. E Jesus reuniu a Nova Vida de Vila Rosali para começar com a gente o avivamento que vai vir sobre a igreja e sobre o Brasil, e a cura que Deus vai derramar sobre a nossa nação, porque a gente precisa ser curado, mas Deus também vai sarar a nossa terra. Mas os que amam e falam a mentira. A nossa geração está sendo uma geração que está sendo influenciada por pessoas que não têm moral para nos influenciar. Eu me lembro quando eu era novo, molequinho, lá a minha influência era meu pastor. Eu me vestia igual a ele. Eu com 9 anos de idade andava igual velho, terno e gravata dentro da igreja. As crianças tudo normalzinha, de jeans, blusinha, e eu de terno e gravata. Porque o que me movia era a minha referência. Mas hoje em dia as nossas referências mudaram. A nossa referência é a blogueira fulano de tal. É o blogueiro, fala não, né? É o blogueiro fulano de tal. Aí sabe o que acontece? Você idolatra um cara que na frente das câmeras é um gentleman, mas por trás das câmeras é um cavalo, bate na mulher em casa. E a unção que você respeita é a que você atrai para você. Eu posso falar algo aqui para vocês? Diante do Espírito Santo de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, Deus sabe que eu estou no altar, eu nunca ia brincar com isso. Pastor Ney subiu aqui, ele começou a falar, eu comecei a chorar ali onde eu estava. E eu falei para Deus, eu falei, Deus, esse cara é diferenciado. E eu vou te falar, eu estou machucado demais, cara. Eu estou cansado de ver gente que só quer se aproveitar daquilo que a gente sabe fazer. E eu falei, esse cara é diferenciado. Eu faço força, ele não. É natural. É uma parada que você não encontra em qualquer lugar, em qualquer pessoa. É algo que você não encontra por aí. Porque se está difícil de encontrar alguma coisa, é caráter. Porque a verdade é que tem gente que só está interessado na lã que você proporciona. Tem gente que só está interessado na lã que você carrega. E achar alguém para te pastorear e cuidar de você é difícil, meu filho. Então, se tem um conselho de bobo que eu poderia dar para essa igreja hoje, é valoriza o pastor que você tem. Minha esposa me conhece há 7 anos, ela sabe, eu nunca fiz isso aqui que eu estou fazendo hoje, nunca. Primeiro, eu não puxo o saco de ninguém para abrir porta para mim. Eu não fico bajulando ninguém. Eu não fico pedindo ninguém, me leva ali. Os lugares que eu vou é Deus que me leva. Os lugares que eu piso é Deus que me leva. Porque a unção que eu respeito é essa que eu atraio. Que é um conselho. Você não precisa viver uma vida de mentira para impressionar ninguém, meu filho. Você não precisa fingir que você é aquilo que você não é para impressionar ninguém. E isso não tem a ver com você ter o melhor carro da igreja, não tem a ver com você ter a melhor roupa da igreja, não tem a ver com você ter a melhor conta bancária da igreja, não. Porque se você tem, porque isso te causa um bem,
isso é bênção para você. Agora, se você tem, só para você dizer para alguém que você tem, isso é maldição para você. Porque Deus não nos dá coisas para impressionar as pessoas. Deus nos dá coisas para mudar a vida de quem está à nossa volta. Meu irmão, eu posso te falar uma coisa: muita gente já influenciou a minha vida sem abrir a boca para dar uma palavra. Muita gente já influenciou a minha história sem abrir a boca para dar uma palavra. Muita gente já me encorajou sem abrir a boca para dar uma palavra. Porque às vezes um testemunho vale mais do que 1000 palavras. Um dia eu escutei a pregação de um pastor e ele disse: o evangelho não é pregado com palavras, o evangelho é pregado com atitudes. Se necessário for, abra a boca. Você pode se colocar de pé? O fogo não está dormindo. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chama. Você pode levantar a sua voz? Melhor que isso, vai. Eu perguntei sobre os seus olhos. Canta isso, canta. E sorrindo ele me disse: dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Diga isso, diga: Deus nunca dorme. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Um amor mais ciumento da morte. Existe um amor mais ciumento da
entregar a vida para Jesus, vem aqui, eu quero orar por você. Se você está aqui nesse culto com a gente hoje, você de fato nunca fez isso. Você nunca entregou a tua vida para Jesus, corre aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Hoje é o teu dia, hoje é o teu momento, hoje é a tua hora. Agora vai a segunda pergunta. Segunda pergunta dessa noite. Se você de fato entende que a tua vida precisa ser governada por Deus, e você também tem humildade suficiente para reconhecer que de fato o ano 2021 o governo da tua vida não foi totalmente de Deus, eu quero orar por você. Corre aqui. Isso aqui é só para quem tem coragem, meu irmão. Isso aqui é só para quem tem coragem. Isso aqui é quem entende que precisa mudar de vida. Isso aqui é evangelho. É quem precisa mudar de direção. E evangelho é isso. É por isso que toda vez que um homem entrega a vida para Jesus, a gente chama de conversão. Porque conversão é mudança de direção. É eu que estava indo para um caminho, mas agora eu não vou mais. Isso é o evangelho. Você que de fato entende que você precisa entregar o governo da tua vida nas mãos dele, e que 2022 precisa ser um ano diferente, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa. Oh, glória a Deus. Levantamos o teu nome, levantamos o teu nome. Abra aí a minha vida, e a minha vida. E a minha vida ele O controle está nas mãos dele, meu irmão. A Bíblia diz que todo o poder nos céus, na terra e debaixo dela foram dados a ele. Foram dados a ele. Aquele que governa a tua vida, a tua casa, aquele que governa o teu casamento, aquele que governa a tua igreja, pastor dele. Assumindo o controle, meu irmão. É ele que está assumindo o governo. Remandarácia. Iria promagandarácia. Have you waited for Calebras?
vou te dar 20 segundos para você correr para cá e se ajuntar a nós. Se você está ouvindo a voz de Deus gritando aí com você, não resista, amigo. Não resista. Entrega esse controle de uma vez nas mãos dele. Você já parou para pensar que a tua vida só pode estar do jeito que está porque o controle está na tua mão? Mas depois que o controle passar para a mão dele, tudo muda. Porque ele é aquele que não perde o controle de nada. Ô glória! Cadê você? Corre pra cá. Eu vou orar. Você que ficou na nave da igreja, estenda a tua mão pra cá. Estenda, estenda. Ô glória a Deus. Deus, nós queremos orar pela tua igreja. Senhor, nós não queremos deixar, Senhor, que essa palavra de hoje, Senhor, entre, Senhor, e saia sem que cause nenhuma transformação dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus, olha aí os teus filhos que vieram até o altar. Senhor, hoje é a noite que nós resolvemos largar o controle para dar o controle na mão daquele que não perde o controle. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que o ano ainda não acabou, Deus. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que não está agarrado no tempo, porque o Senhor age em tempo e também age em fora do tempo. Senhor, então em nome de Jesus, se tiver alguma coisa presa que era para vir parar na nossa mão ainda em 2021, que Senhor, a partir desse gesto nessa noite, seja solto aonde estiver preso agora, em nome de Jesus, porque a tua igreja declara que o controle está nas tuas mãos. A gente não quer mais o controle, a gente te dá o total controle da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, das nossas emoções, do nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, assuma o controle desse casamento. Senhor, assuma o controle desse emprego. Senhor, assuma o controle desse namoro, desse relacionamento. Senhor, em nome de Jesus, assuma o controle, seja lá onde for, em qualquer área. O controle hoje está nas tuas mãos, e a verdade é que o Senhor faz como quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Mas se tem uma coisa que o Senhor não deixa de fazer, é fazer. Então, em nome de Jesus, olha a necessidade da tua igreja agora, Deus, a necessidade dos meus filhos que correram para o teu altar e disseram, Deus, que a partir de hoje não querem dividir o controle da vida deles com ninguém, nem com eles mesmos. Mas, Senhor, a partir de hoje o controle é teu, o controle é teu, o controle é teu. É o Senhor que governa, é o Senhor que governa, é o Senhor que governa. E a minha vida Ele governa. Você pode cantar isso pra gente terminar? Minha vida Ele governa. Diga, minha vida Ele governa. Se Ele quem governa, diga aí.
Obrigado por esse momento, obrigado por essa noite, Senhor. Essa noite vai ser inesquecível nas nossas vidas. Oh, Deus. Toda a palavra que foi falada, tudo que foi ministrado aqui nesse lugar, Deus, que nós possamos levar o nosso coração, que isso possa gerar fruto, Senhor. Pai, que as pessoas lá fora possam enxergar isso na nossa vida, que na nossa vida quem governa é o Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse momento, obrigado pela tua visita aqui nesse lugar. Obrigado por tu fazer morada, Senhor, em nós. Nós entregamos agora, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que está aqui, Deus, nas tuas mãos. Que o Senhor possa dar proteção, Senhor, em cada um, Senhor, indo para as suas casas. Que nenhum mal, Senhor, venha acontecer. Mas que nós possamos, Senhor, estar saindo daqui revestidos do teu poder. Pai, se alguém encontrar conosco, Senhor, só o fato, Senhor, de nós darmos a paz do Senhor, já vai gerar uma diferença na vida, Senhor, dessas pessoas. Como foi falado aqui, aonde a gente pisar, aonde a gente colocar nossas palmas das nossas mãos, Senhor, será transformado, porque nós somos cidadãos do céu, Senhor. Oh, Deus, o amor de Deus e a graça do Espírito Santo de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor. O fogo nunca apaga. Eu sou teu lar. Mude as coisas de luz.